A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aos nossos canais aqui no YouTube, seja o canal do ex-protestante Fábio Pentecoste, seja o canal Apologética Católica e Debate, também trazendo alguns vídeos inéditos do Padre Listoro, né? Muito bem. Meus irmãos, lá embaixo você está vendo, contribua com esse apostolado, pixtabira634@gmail.com, tá no nome da minha esposa Maria Júlia, é para você nos ajudar. Como você sabe, nós não vendemos livro, não vendemos e-book, não temos revista, não temos nada, porque um semi-analfabeto não sabe escrever, só pode trazer assim, mostrando para vocês. Malemar sabe ler, não é? Trazendo a doutrina da igreja. Então contribua com esse apostolado, nos ajude, não é? Deus lhes pague. Você que nunca fez uma doação, faça pelo menos uma na vida, Deus lhes pague. Muito bem. Meus irmãos, esse vídeo de hoje é um vídeo muito importante, porque é um vídeo, esse vídeo ele fala do quê? Da manifestação do anticristo. Aqui no versículo 3, ninguém vos engane, primeiro deve vir a apostasia, a maior de todas as apostasias, essa que nós estamos vivendo, os sinais dos tempos. E deve se levantar, aqui no verso 4 diz, ó, verso 4, 2 Tessalonicenses 2:4, deve se levantar o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, levanta contra o sagrado crucifixo, ou seja, a Santa Cruz, a Santa Eucaristia, os Santos Sacramentos, a Santa Doutrina, 2 de Timóteo capítulo 4, versículo 3, já não suportam mais, não é? Apostatam da fé. Por isso que está aqui primeiro, quem vai dar asa ao anticristo? A apostasia. O anticristo vai manifestar-se, não é? Devido a tamanha apostasia. Se nós pegarmos... É para falar do anticristo? Não, não vamos falar do anticristo aqui. Nós vamos falar do que detém o anticristo. Mas se você pega o 24 de Mateus, versículo 11, vai dizer que quando o amor de muitos se esfriará, levantar-se-ão muitos falsos profetas. E nós estamos vendo o esfriamento do amor. Por isso, tantos falsos profetas. Porque já não tem mais amor à sã doutrina. Já não tem mais amor à verdade. Não é? Então, levado pelas paixões e o prurido de ouvir falsos mestres, as pessoas apostatam. Aqui, ó. Primeiro deve vir a apostasia, que dará asas ao anticristo. Lá em Daniel está escrito, quando tiver cheia a medida dos infiéis. Quem é a medida dos infiéis? De apóstatas. Então se manifestará o anticristo, esse aqui. Ele vai se levantar contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Contra os sacramentos, contra a reta doutrina, contra a Sagrada Escritura, contra o Santo Magistério, contra a Sagrada Tradição. Mas São Paulo disse que tem algo que ainda impede do anticristo manifestar-se. Veja o que é. Ele disse isso, ó. Ele disse isso de viva voz. Aqui no versículo 5, ó. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco, disse viva voz. Não está escrito em canto nenhum. Porque Paulo estava ensinando o que era por tradição. Ele ensinou por tradição. E por que só a igreja de Jesus Cristo sabe que é a Eucaristia que detém, que é a missa que detém o anticristo? Porque o Satanás, cada vez mais, ele quer destruir a missa para que ele tome conta do mundo. Meus irmãos, se não é a missa no mundo, o santo sacrifício, a celebração eucarística, o Satanás já tinha ruído esse mundo. Já tinha destruído esse mundo. E vou provar com Bíblia hoje. Eu vou mostrar na Sagrada Escritura que é a Eucaristia. E é o próprio Jesus que vai dizer isso. Presta atenção. Versículos lá de amarelo, 6. Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo. Por que o anticristo ainda não se manifestou? Porque tem algo que detém. Mas o que será, irmão Fábio, esse que detém? Irmão Fábio, você acabou de dizer aí, eu já saquei. A Eucaristia. Olha o que Jesus vai dizer. Presta atenção. A pena que não está bom na Bíblia da Ave Maria, mas se nós pegarmos outras, olha só.
Aqui está o que detém a manifestação do anticristo. Só se manifestará a seu tempo se a missa não for suprimida. Que nem você vai ver aqui nesse vídeo. Olha o que Jesus disse em João 6, 51. São João escreveu assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Está falando só de uma espécie. Agora veja o que vem depois. Agora, e o pão que eu hei de dar, e continua sendo entregue até a volta dele, 1 de Coríntios 6, 26, 11, 26, fazer até que eu venha. E o pão que eu darei, que eu hei de dar, é a minha carne para a salvação do mundo. Pacata! Não, você não entendeu. Paulo disse, vocês sabem que eu, quando eu estava com vocês, eu falei que algo detém a manifestação de Cristo. É o quê? A missa. Portanto, em dizer que o anticristo era Nero, como alguns afirmam, isso é uma heresia tremenda. Sabe por quê? Porque a missa o detém. O anticristo. E o anticristo tem que ser um ex-católico, vamos dizer assim. Ter saído dentro do catolicismo. Era dos nossos. Sair dos nossos. Ou seja, era da igreja de Cristo. Sair, apostataram da igreja de Cristo. Tanto que esse primeiro deve vir a apostasia. Né? E ele sairá de dentro do catolicismo. É a Bíblia que diz isso. Olha só. Então veja. Jesus disse, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Só que se você pegar uma das Bíblias teístas, Editora Santuário, diz assim: e o pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. Não, você não entendeu. Paulo diz que algo detém o anticristo. O anticristo representa tudo aquilo de mal, de destruição. Satanás que veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, o diabo não destruiu o mundo ainda, sabe por quê? Por causa da carne e sangue de Cristo. Por causa da Eucaristia, ou seja, do Santo Sacrifício, da Santa Missa. Veja só, a Bíblia da Editora Santuário diz: e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Você sabe que o mundo ainda tem vida? Ou seja, em outras palavras, você sabe por que o mundo ainda existe? Por causa da missa. Por causa da Eucaristia. Aqui, ó, para a salvação do mundo. A Ave Maria diz para a salvação do mundo. Então esse texto ele tem duas interpretações. Primeira, salvação contra o texto original da Ave Maria. Salvação para que o mundo se converta a Jesus Eucarístico, se alimente desse pão e tenha a vida eterna. E o outro texto interpretativo é que esse mundo ainda existe por causa da Eucaristia. Pacata! Tanto que Jesus vai dizer, e você vai ver comigo agora, que o mundo será sucumbido quando a Eucaristia for suprimida. Quando a abominação, não é, tiver no lugar da Eucaristia. Quer ver? Olha só. Olha o que Jesus disse. É o próprio Jesus. Mateus 24, versículo 15. Quando enxergar, estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, você está vendo, está lá em Daniel 20, capítulo 9, versículo 27, o leitor entenda bem. Veja, estabelecida. E aqui, estabelecida no lugar santo. Você viu comigo lá, acabamos de começar, o adversário que se levanta, se assentará na casa de Deus, no templo de Deus, exibindo-se como se fosse Deus. Você pega na Bíblia da Edições Loyola, tá perfeito. Se senta na casa de Deus, exibindo-se como se fosse Deus. Impede todo objeto de adoração. Todo objeto consagrado. Tudo que é consagrado a Deus, ele impede. Então essa é a abominação no lugar santo. Onde é o lugar mais santo da terra? Onde fica o centro da igreja, a sede da igreja. Fica em cima do túmulo, o altar que está em cima do túmulo de Pedro, onde tudo é redigido, onde sai ali, onde tem aquele que fortalece. Vai confirmar teus irmãos. Capítulo 22, versículo 32 de São Lucas, Pedro é confirmado e vai confirmar os irmãos na fé. Alimenta minhas ovelhas, capítulo 21, versículo 15. É lá de Roma, no centro, onde fica o Papa. Fica o pastor visível de Cristo na terra. E veja, a igreja no início da perseguição do Império Romano vivia nas catacumbas. Os papas eram assassinados, tinha papa que não ficava um mês no lugar. Isso vai voltar com a perseguição da grande tribulação.
E já começamos a ver a perseguição à igreja. Já começamos a ver impedir muitas coisas, o impedimento da doutrina. Né? Isso, tal parte da Bíblia já não pode ser pregada, tem que reformar a Bíblia. E vemos a teologia da libertação fazendo isso. Né? Mas vamos pegar Daniel 29, 27b para nós ver. Aí você pode dizer, Félix, mas isso aí concluiu quando... Sim, isso aqui também. Quando Antíoco cessou o sacrifício judaico também lá. Mas Jesus está citando no Novo Testamento. Fazendo referência a Daniel aqui, 9:27, parte B. Concluirá com muitos uma aliança sólida. Esse negócio das Nações Unidas, né? Muitos interpretam Apocalipse 13, a primeira fera ser as Nações Unidas, a segunda fera, a apostasia, né? A falsa religiosidade, né? As falsas doutrinas, e elas concluirão alianças. Você vê aí o CONIC. O que é o CONIC? Né? A Conferência Internacional de Igrejas Cristãs, que se uniram à ONU e que tem um projeto de um governo único para o mundo. Ou seja, concluirão com muitos uma aliança, uma sólida aliança, por uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Ou seja, o sacrifício da Santa Missa, a Santa Missa é o que? Santo sacrifício. Assim como aconteceu para com os judeus, acontecerá também na nova aliança. Algo detém a manifestação do anticristo. Do mesmo jeito. E quem é o santo sacrifício? É a Eucaristia, é a Santa Missa. Que faz ainda deter, que faz ainda com que ele não se manifeste. Então, é esse sacrifício quando ele for, que eles tentar tirar. Esse sacrifício, um sacrifício cotidiano que fala Malaquias capítulo 1, versículo 11 e 12. Um sacrifício cotidiano, não mais anual, não mais mensal. Mas agora cotidiano. Do levantar ao pôr do sol será celebrado um sacrifício em meu nome. Você pega na tradução da Bíblia de Jerusalém, está perfeito. Malaquias capítulo 1, versículo 11 e 12. Quem mais ensinava isso do que Paulo Leitão? Ninguém. Não é? Então veja, fará cessar o sacrifício e a oblação. Veja, o sacrifício, Santa Missa. O que é a oblação? A penitência. Os sacramentos. Não é? A piedade cristã católica. A moral judaico-cristã. E sobre a asa das abominações virá... sobre a asa das abominações. Sobre a asa da apostasia virá quem? O devastador. Não é o que diz 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Ninguém vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. E apostasia aqui é interpretada como asa das abominações. Porque a apostasia é o pior pecado que existe no universo. O sujeito apostar toda a fé, não tem perdão nele, nem nessa vida, nem na outra, disse Jesus. Em Mateus capítulo 12, versículo 32, em Hebreus capítulo 10, versículo 26. Não existe perdão para essa pessoa. Não existe sacrifício para espiar o apóstata. Não tem conversa. Veja, virá o devastador, até que a ruína decretada caia sobre o devastador. Olha ainda o que diz João. Veja, mais um versículo. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Você viu comigo? O próprio João 6 aqui. E agora no versículo 33, de João 6, 33. Escuta. Ali com o de Salmão embaixo. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui abaixo do meu dedo. Aqui, ó. Versículo 33. Vamos lá. Porque o pão de Deus... Jesus é o quê? O pão de Deus. Isso aqui é hermenêutica, é dogma. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. O que é que Jesus está dizendo? Que a Eucaristia é Deus. E que dá, através de Jesus Eucarístico, de Deus Eucarístico, o mundo tem vida. Então, se o mundo jaz no maligno, quer suprimir, quer erradicar esse pão que é Deus, Satanás vai sucumbi-lo. Satanás vai moer como no moinho esse mundo. Quando for suprimido o sacrifício cotidiano.
O mundo está cego, meus irmãos. O mundo está cego e jaz no maligno. Veja só. Jesus está claro, isso aqui é hermenêutica pura do dogma eucarístico, que o pão consagrado para nós é Deus total. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu. É Ele, é Jesus. E dá vida ao mundo. Por isso que o mundo foi sucumbido, porque ele ainda tem vida por causa dos escolhidos. Ele teria sido destruído. E Jesus diz isso em Mateus, para nós encerrar. Olha. Veja só. Mateus 24, 21. De amarelo aqui. Porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente. E nem jamais será. Nunca mais terá outra maior do que a que vai ter. Chamada pelo Santo Catecismo de grande tribulação, de prova derradeira da igreja. Lá embaixo de azul. Versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia. Veja, abreviados. Criatura alguma escaparia. Quando se erradicar a Eucaristia, criatura nenhuma vai escapar. Porque Satanás ele só sabe fazer o quê? Matar, roubar e destruir. João 10:10. E o que ele faz? O que ele quer fazer esse mundo? Ele não tem o poder de fazer isso por causa da Eucaristia que está aqui. Pai, estão no mundo como eu estou no mundo, mas não sou no mundo. Veja, criatura alguma escaparia. Mas por causa dos escolhidos, por causa de que esses escolhidos? Por causa da igreja que está aqui nesse mundo, aqueles dias serão abreviados. Veja aqui. Dos escolhidos com os sacramentos, especificamente o maior de todos eles, a Eucaristia. Pra cá, tá? É matando a cobra, mostrando o pau. Mostrando a bicha morta. Meus irmãos, tá aqui. Então, tá provado, tá mostrado o que é que detém? Eu mostrei com a Bíblia. Nós começamos lá mostrando que algo detém a manifestação do anticristo. A Santa Missa, a Eucaristia, os escolhidos estão aqui, ó. Quem são os escolhidos? O Papa com o magistério, celebrando os sacramentos, especificamente a Eucaristia. Confissão é a porta para a Eucaristia. Sem confissão não tem Eucaristia. Não tem essa de Eucaristia. Se não se confessa, não pode comungar. Tá aí, ó. Por causa dos escolhidos que celebram a Santa Missa. Meus irmãos, só lembrando a vocês, meta o dedo no like por caridade. E lá embaixo está o Pix, nos ajude. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vive.